Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, para adorar o Senhor neste momento, como já fizemos com cânticos, para invocar a presença do Senhor, como já fizemos orando por você, orando por todos, orando pelo Brasil, orando pelas nações. Nós estamos aqui também para ouvir, e este é o momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23 desse Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia para você acompanhar aqui a leitura, a meditação sobre esta passagem tão importante como todas as demais da rica palavra de Deus. Mateus capítulo 23, a nossa meditação será a partir do versículo 13. Nós vamos até o final deste capítulo, porém vamos lendo à medida que formos comentando. Então eu gostaria de orar neste momento e quero convidar você a participar desta oração. Senhor, a Tua palavra está diante de nós e ela é viva e eficaz. A Tua palavra é mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados. Ela penetra até o profundo do nosso coração e ela traz à luz coisas que nós nem conhecemos sobre nós mesmos. Nós pedimos que ela faça todo esse propósito do Senhor nesta manhã, na vida de cada um de nós. Por isso abrimos nosso coração, nosso entendimento e pedimos que o Senhor fale conosco. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta meditação é uma exclamação de profunda tristeza. Uma exclamação de profunda tristeza. Há uns 300 anos antes de Jesus nascer, começou a entrar na Palestina a cultura grega. E essa cultura grega foi minando todos os princípios da religião judaica. Aquela religião que Deus tinha estabelecido para que, através dela, no tempo certo, viesse Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e nosso Libertador, o nosso Messias. E a religião judaica estava sendo confrontada por ideias helenistas, ideias estrangeiras, contrárias aos princípios da palavra do Senhor. E então algumas pessoas se levantaram com a finalidade de reforçar os princípios da palavra de Deus que eles conheciam. E estas pessoas eram conhecidas como os separados, povo da santidade, que vieram a ser, então, traduzindo para os dias de Jesus, os fariseus. Por isso que você encontra ao longo da leitura de Mateus e dos demais evangelhos muitas referências aos fariseus. Então, só para nos lembrar a origem dessa seita, e transformou-se numa seita. Eles se colocaram como aqueles cumpridores da lei, bem conservadores e que ensinavam isso ao povo. Mas, com o passar do tempo, eles se desvirtuaram e passaram a demonstrar uma realidade que não tinham dentro dos seus corações. E começaram a exigir do povo coisas que nem eles praticavam. E eles se tornaram em hipócritas. O que é essa palavra hipócrita? É uma palavra forte, ela quer dizer aquele que representa uma coisa, é um ator que representa uma coisa que ele não tem nada a ver com a sua verdadeira personalidade.
Nós temos sido ministrados sobre isso. Ontem, na ministração aqui proferida pelo Andrei, ele mencionou isto, mencionou a atitude, o perfil dos fariseus e dos escribas, que eram aqueles copistas da lei, que andavam juntos com os fariseus, e ambos os grupos exigiam do povo coisas que nem eles praticavam. E então nós vemos aqui neste texto uma exclamação profunda, de profunda tristeza do Senhor Jesus sobre esses grupos. Mas não é uma exclamação com amargura, não é uma exclamação atirando setas neles, mas é uma exclamação com tristeza, com profunda tristeza. E nós vemos a palavra ai, repetida 8 vezes nesse texto. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus dizendo esta expressão que nós entendemos o que significa. É uma expressão, inclusive, profética, que está dizendo, ai de vocês, porque virá uma consequência dessa sua atitude. Hoje, nos nossos dias, quantos ais o Senhor Jesus proferiria? Ai dos que torcem o direito, mudam as leis para favorecer os seus próprios interesses. Ai dos que trazem o engano e colocam diante do povo como sendo a verdade. Ai daqueles que matam, que destroem, que mentem, que enganam para sua própria satisfação. Virá um juízo, certamente virá. Jesus disse que o juízo virá sobre essa geração, essas pessoas que procedem dessa maneira. Vamos examinar os 8 ais que tem aqui nesta passagem. Vejamos esses 8 ais. O primeiro deles, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, que atitude terrível! Eu não quero e não deixo os outros quererem. Eu não vou aceitar isso e não vou deixar os outros aceitarem também. Então, estes homens, hipocritamente, não aceitavam os ensinos de Jesus e impediam os outros. Se você ler lá nas cartas de Paulo aos Romanos, em outras cartas, você vai ver o apóstolo Paulo sendo confrontado por esses judeus, fariseus, que depois de terem feito tudo o que fizeram com Jesus no ministério terreno de Jesus, continuaram fazendo com os apóstolos, tirando as pessoas, impedindo as pessoas de ouvirem a mensagem de salvação. A seita dos fariseus não existe mais nos nossos dias, mas o espírito farisaico, o espírito, a ideia, a mentalidade persiste grandemente nos nossos dias. Ao longo desses ais você vai identificando. Qual é o segundo ai? Vamos olhar ali no versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. O que nós entendemos claramente dessas palavras de Jesus? Juízo muito mais severo, por quê? Porque, além daquele espírito de desejo de ter os recursos das viúvas, veja bem, além de querer ter, eles faziam longas orações para parecerem santos, bondosos, certos, corretos, justiceiros, quando na verdade eles extorquiam essas mulheres viúvas.
E por isso eles iriam receber juízo muito mais severo. O juízo de Deus já será severo. Esses que fazem esse engodo, esse engano tão fortemente, receberão juízo muito mais severo ainda. Eu li sobre um evangelista que viajava por muitas partes para pregar o evangelho, e nas suas viagens ele fazia a mala dele e punha a Bíblia em cima. E se ele fosse pego pela fiscalização, quando a fiscalização abrisse a sua mala, iria ver a Bíblia logo em primeira mão e iria concluir: esse homem é um pregador, é um evangelista. Por baixo, lá embaixo das roupas, embaixo da Bíblia, estavam coisas que seriam tributadas e ele não iria pagar o tributo por causa, escorando-se na Bíblia. Que coisa deplorável. Existe isso nos nossos dias? Qual é o terceiro ai? No versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você acha Jesus severo demais? Não. Jesus é amor. Jesus está dizendo essas palavras com o coração partido. Ai de vós, por que vocês fazem isso? Jesus está lamentando a postura, a conduta, a atitude repelente dessas pessoas que, se dizendo religiosos, faziam o quê? Prosélitos, não convertidos. Prosélito é uma pessoa que é angariada para seguir os conceitos que o religioso quiser impor sobre ela. É um adepto, mas não é um transformado. É um que segue e que fica ligado à pessoa. Você já viu isso? Pessoas que são dependentes doentiamente de um guru, um líder, que vai ditar para ele todas as coisas, as normas, tudo, porque é aquele que o levou ao conhecimento da verdade. Mas não é um convertido, porque o convertido vai respeitar sim, vai amar sim, vai ser grato sim àquele que o levou a Cristo, mas não vai ser dependente dele, vai ser dependente de Cristo. O convertido sabe o caminho de Jesus, mas o prosélito não. Eles nem eram convertidos, como é que eles iam fazer convertidos? Então o que eles podiam fazer era prosélitos, pessoas que dependessem deles. E há pessoas que se sentem valorizadas e grandes porque tem um grupo de pessoas que dependem deles. Que tristeza! Qual é o quarto ai? Aí Jesus deixa um pouquinho essa expressão, escribas e fariseus hipócritas, e depois ele retoma, e vai para a expressão guias cegos. Versículo 16 até o 22, ele vai falar da conduta desses guias cegos. Ai de vós, é a mesma população alvo, os escribas e os fariseus, que estavam entre as multidões ali que estavam ouvindo. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está.
Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, eles pervertiam a questão do juramento. O juramento é uma palavra forte, que significa uma declaração para a qual eu vou evocar, eu vou chamar o testemunho de Deus. Pense numa seriedade dessas. Então eu vou evocar o testemunho de Deus sobre aquilo que eu estou falando e vou dizer assim: eu estou sujeito a uma punição caso eu seja infiel a isso que estou dizendo, porque Deus é testemunha disso. E eles faziam umas distorções, dizendo: se você jurar por esta bandeira, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se você jurar por esta mesa que está embaixo dessa bandeira, aí é complicado. Aí você está obrigado a cumprir o seu juramento. E Jesus fala: olha, se você jurar por isso, você jura por tudo isso que está aqui. E Jesus ensina, em outra parte, não jure. Jesus restaura o valor da palavra. E o crente, o cristão, o seguidor de Jesus, deve ter a sua palavra restaurada. E pode ter. Quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. O que passar disso, desse sim e desse não, vem do diabo. Então Jesus desmascara essa cegueira. E o quinto ai está ali, no versículo 23 e o 24. Jesus prossegue nessas exclamações de profunda tristeza. E aqui ele retoma novamente a frase fariseus hipócritas, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. O dízimo tinha sido estabelecido por Deus desde lá do Antigo Testamento. E Deus disse para dar o dízimo do trigo, da colheita toda, do gado, de tudo o que viesse às mãos. E aí eles, como separados, santos, melhores do que todos, então eles especificaram e puseram o dízimo da cebolinha, o dízimo do endro, que é uma erva doce, né? Sementinha da erva doce, o dízimo do cominho, aquele temperinho bem delicadinho. Então, mas eles esqueciam de que sobre tudo isto, por trás de tudo isto, está o espírito da lei, que é a honestidade, a misericórdia, a fidelidade, o amor, a justiça, misericórdia e fé. E Jesus não elimina um em detrimento do outro. Ele diz assim: vocês deviam fazer aquilo sem esquecer isto. Ambas as coisas seguem juntas. A prática do dízimo em amor, em obediência, em honestidade, em fidelidade, em amor ao Senhor. Isto é a lei é boa. E com essa atitude, eles eram guias cegos que coavam o mosquito e engoliam o camelo. Os judeus tinham uma tremenda consideração para com os insetos que eram impuros. E o mosquito, porque voava, era um inseto horripilante. Então, quando eles iam tomar um líquido, eles coavam com um tecido fininho para que não passasse o mosquito. E ainda tinha alguns fariseus que, ao tomarem aquele líquido coado, o faziam de dentes fechados para que o mosquito que eventualmente tivesse passado naquela peneirinha fina não fosse para dentro dele, parasse nos dentes.
legalismo ao extremo. Aí Jesus fala, ironicamente, vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Qual é o tamanho do mosquito? Qual é o tamanho do camelo com as suas corcovas? O camelo também era impuro, não era comestível a carne do camelo, mas eles engoliam o camelo, ou seja, com as suas atitudes hipócritas, com o seu coração duro e cego, que torciam o direito e apresentavam como sendo coisa certa, exigiam dos outros o que eles não faziam, era como coar o mosquito e engolir o camelo. Seguindo, vamos prosseguindo para o 6º ai. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, este ai é muito semelhante ao próximo, o 7º ai, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Eles adornavam, passavam uma caiação, uma pintura nos sepulcros. Sepulcros de profetas que os antepassados deles tinham assassinado. E eles adornavam os sepulcros. E por fora ficava belo, digamos assim, com aquela aparência de limpo, né? Nos nossos dias, pessoas que até colocam uma florzinha renovada ali, mas por dentro, o que é que tem? Deterioração, podridão, mau cheiro, morte, ossos, coisas que ninguém gostaria que fossem expostas. Muitas vezes o coração, e Jesus está aqui denunciando que o coração desses homens estava assim. Dentro, Jesus como vê lá dentro do coração deles e dos nossos corações, Jesus vê a nossa motivação. Por que é que eu faço o que eu faço? Por que é que eu digo o que eu digo? Qual é a minha intenção? Quantas vezes vemos situações de pessoas dizerem sim, sim, com um sorriso suave, ameno, com uma atitude de aceitação, mas depois, faço o que eu quero, faço como eu penso, eu sou assim, faço assim. Hipocrisia, denunciada por Jesus, claramente, não com ira e abominação, se bem que seriam justa ira e justa abominação da parte de Jesus, mas com dor e tristeza, porque Jesus sabe qual é o fim das pessoas que praticam isso. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. Você já ouviu aquela expressão muito comum? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É esta a denúncia de Jesus. Vamos então para o último dos 8 ais, as exclamações de profunda tristeza. O 8º ai está no verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Então, Jesus fala a eles que eles perseguiram. Então, ai de quem? Ai dos que perseguem os servos de Deus, porque eles perseguiram, eles foram perseguidores. E do que Jesus os chama? Olha o verso 33. Antes quero ler o 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Numa outra tradução, na tradução da Bíblia judaica, diz assim:
Continuem fazendo o que seus pais começaram, terminem a obra dos seus pais. Ou seja, seus pais começaram a perseguição, continuem perseguindo. Há momentos em que o Senhor Jesus entrega os homens à sua maldade, porque eles estão desenfreados. Se você tem dúvida quanto a isso, leia o capítulo 1 de Romanos. E você vai ver Deus entregando as pessoas. Deixa que façam, porque é isto que elas querem fazer. Enganar, torcer o direito, pôr o certo pelo errado e o errado tomar como certo. E assim querer ensinar para os outros e até para as crianças, torcer aquilo que Deus criou na sua infinita e bondosa e correta e santa e linda criação. Tudo que Deus fez é bom. Vem o homem de coração perverso, de coração hipócrita, querendo ser um doce, maravilhoso e sábio educador, e vem distorcer aquilo que Deus fez, tentar distorcer. Ai deles, diz Jesus, ai deles. É uma exclamação do profundo do coração, de lamento, de tristeza, e não poderia deixar de ser o que está aqui no verso 37, Jesus chorando, as lágrimas de Jesus, o lamento de Jesus sobre Jerusalém, sobre esse povo que fazia assim, distorcia as coisas de Deus. Tentavam. Deus não tem os seus planos frustrados. Deus não é vencido, Deus é vencedor. E Jesus olha para finalizar o seu discurso de dor, as suas exclamações de profunda tristeza. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quer dizer, rejeita a palavra de Deus, rejeita tudo o que vem de Deus. Não crê e rejeita e impede outros de crerem. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhinhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Deus só quer o nosso bem. E vós não o quisestes. O querer do homem tem tudo a ver. Jesus um dia disse assim: vocês não querem vir a mim para terem vida. Não querem. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E ficou. No ano 70 da nossa era, o imperador Tito, comandando o poderoso e terrível exército romano, destruiu Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada, exatamente como Jesus falou. Nós estamos vendo cidades inteiras na Ucrânia sendo destruídas. Uma desolação. Isto não aconteceu pela primeira vez no mundo. Sob os olhos cheios de lágrimas de Deus, o nosso Deus que é amor, estas coisas estão acontecendo. Sofrem os que maltratam e sofrerão mais, e sofrem os que são maltratados, e sofrerão os que rejeitam a palavra de Deus. As lágrimas do Senhor. Jerusalém foi destruída no ano 70, totalmente destruída. Não dá para dizer foi aqui que Jesus nasceu com relação a Belém, que era próxima de Jerusalém. Não dá para dizer, sabemos a cidade, está lá a cidade, mas a localização não é possível. A localização de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar é incerta. Aproximadamente, mas é incerta, porque foi destruído totalmente. E os gentios e os que não creem no Senhor estão pisando Jerusalém até hoje. Mas a história não acabou. Ela vai ser retomada e em breve. Mas nós precisamos concluir essa devocional, esta meditação com algo que tenha a ver com a nossa vida, com a sua vida, com a minha vida. Eu queria perguntar para você, diante desses lamentos de Jesus, diante destes
ais de Jesus. Pedir que você se pergunte, qual tem sido a minha conduta? A minha conduta está alinhada com a minha fala, com aquilo em que eu creio, aquilo que eu sei de Deus? A minha conduta está alinhada com isto ou a minha conduta está divorciada disso, separada disso? Falo uma coisa, faço outra. Tem pessoas que até se gloriam com a frase: façam o que eu faço, o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Hipocrisia. Eu estou atuando diante de vocês, mas lá, naquele lugar secreto da minha vida, no meu agir, onde só Deus vê e como vê, eu faço o que eu quero. Eu faço aquilo conforme eu creio. Há um remédio, conforme eu quero, né? Há um remédio. O remédio é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Entre os que se converteram a Jesus Cristo, houve muitos escribas e fariseus, que antes tinham sido hipócritas, mas agora passaram pelo processo da transformação. E o único que pode fazer essa transformação é Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo poderoso, que gera no íntimo do coração o arrependimento e o desejo de ser transparentemente sincero diante de Deus. O desejo de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Aquilo que Deus me preparou para ser, que é o que vai me fazer feliz. Quem não quer ser feliz? Né? Quem quer ser feliz? Feliz é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ouve e pratica. Se você quiser ouvir e praticar, eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Senhor Jesus, nós somos por natureza, uma raça de víboras, mas nós queremos ser filhos de Deus. E pela fé em Jesus Cristo, nós sabemos, aqueles que já se entregaram a Cristo já sabem que são teus filhos. Somos teus filhos, Pai, pela tua graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas existem tantos que ainda não são. Existem tantos que estão caindo em enganos, em atitudes hipócritas, em condutas de representação. E nós pedimos que o Senhor haja pelo teu Espírito Santo, trazendo estas vidas ao arrependimento, para a transformação. E aqueles que nunca passaram pelo arrependimento, possam nesta hora, Pai, experimentarem esta coisa sobrenatural, o passar da morte, da hipocrisia, das trevas, do engano, da mentira, para a luz, para a verdade, para a esperança, para a alegria verdadeira, para a certeza da vida eterna com o Senhor Jesus, livrando-nos do juízo severo que virá, com toda certeza virá, sobre aqueles que preferem permanecer no engano. Tem misericórdia, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Messias, nosso Salvador, nosso Redentor. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus. Se você quiser conversar conosco sobre estas coisas, tenha toda a liberdade de fazê-lo. Teremos maior prazer em conversar com você.